Nessa terceira parte, eu vou falar sobre o metabolismo de carboidratos. Vamos começar então pelo período de alimentação. Estando essa glicose no sangue, vamos entender então, como é que funciona a distribuição desse açúcar. Como que é o processo metabólico desse açúcar. E por que que os órgãos acessórios do sistema digestório, o fígado e o pâncreas, são de extrema importância nesse processo. Bom, ao almoçarmos, por exemplo, ingerimos grande quantidade de carboidratos. Portanto, o nível de açúcar no sangue se elevará acima do normal. Nível de açúcar no sangue é também conhecido como nível glicêmico ou de glicemia, como muitos falam. Essas últimas palavras, reparem que são derivadas da glicose. Bom, a insulina. O que é a insulina? Para que ela serve nesse processo metabólico do carboidrato? Com a elevação da taxa de açúcar no sangue, o pâncreas libera esse hormônio. Vocês já ouviram falar dele? Bom, esse hormônio ele vai se ligar em proteínas nas membranas das células do fígado e outros tecidos do corpo também, permitindo com que essa glicose entre dentro das células do corpo e não fique na corrente sanguínea. Ou seja, o hormônio insulina ele vai funcionar como um sinalizador para que a glicose entre para dentro da célula e não fique ali na corrente sanguínea. Por que eu disse também fígado e demais tecidos? Certo, você vai usar toda essa glicose de imediato? Não vai usar. Por exemplo, você almoçou agora, você absorveu uma quantidade de carboidrato que é acima do que você precisa no momento. Então, essa quantidade de glicose ela precisa ser armazenada. Então, o fígado ele se torna extremamente importante, pois essa grande quantidade de glicose no sangue vai ser armazenada nele e em forma de glicogênio, lembrando nos vídeos anteriores, Os músculos eles também armazenam, só que é em menor quantidade, menor expressão, entendeu? Todos os outros tecidos eles recebem constantemente glicose para suprir suas necessidades energéticas. Isso pode ser em menor ou maior quantidade, vai depender do tecido ou mesmo da sua atividade física. Se você está correndo, com certeza você vai gastar mais energia, vai precisar de mais glicose indo para essas células, certo? Depois então da entrada da glicose nos tecidos, o valor glicêmico do sangue ele se estabiliza novamente e o pâncreas não precisa mais liberar insulina, Ainda dentro desse período de alimentação, é importante que a gente não deixe de falar da diabetes, que é uma doença conhecida por todo mundo. E o que é a diabetes? Como eu disse, a diabetes ela é um aumento anormal do nível de glicose no sangue. Tem vários tipos de diabetes. Vamos falar de dois aqui. Tipo 1. O que é o tipo 1? Diabetes tipo 1. Falta de insulina. O pâncreas ele não produz insulina e, portanto, não tem como a glicose entrar na célula. Vocês não concordam comigo? Não tem sinalizador para elas entrarem. O tipo 2. Aqui, no tipo 2, pode haver um nível de produção de insulina normal. Mas aonde que é o problema, então? Nos receptores de membrana. Ali, nos receptores da membrana da célula, lembre-se que eu disse que a insulina ela se liga na membrana das células? Então, ela se liga na membrana graças aos receptores. Aqui no tipo 2, na diabetes tipo 2, não tem esses receptores, ou eles são defeituosos, certo? Pessoal, vamos entrar agora então no período de jejum. Acabamos de falar sobre o período de alimentação, onde o nível de glicose no sangue ele sobe e precisa ser estabilizado. Agora vamos falar sobre o período de jejum.
ninguém come toda hora, certo? Você não está recebendo glicose para o seu organismo a todo momento. Por exemplo, na hora de dormir, é um período de jejum. As suas células só estão gastando energia. Você não está repondo. Então você não concorda comigo que o nível de açúcar no sangue nesse período de jejum ele vai diminuir? Então nesse momento o pâncreas e o fígado eles vão agir novamente, mas agora em sentido contrário. Ou seja, o pâncreas vai liberar um outro hormônio chamado glucagon. Vocês têm ideia do que o glucagon vai fazer? Bom, o glucagon ele vai se ligar na membrana das células do fígado exclusivamente, porque lembre-se, o fígado ele é o principal armazenador de glicose em forma de glicogênio. Se ligando à membrana das células do fígado, o glucagon ele vai estimular a quebra do glicogênio e consequentemente a liberação da glicose para a corrente sanguínea, até estabelecer o nível normal da glicose no sangue novamente. Perfeito nosso sistema de equilíbrio, né? E se suas reservas de glicose começarem a se esgotar por definitivo? Quando começa a ficar no mínimo suas reservas de glicose, seu corpo vai começar a usar gordura como energia. É por isso que em regime de carboidrato as pessoas perdem as gordurinhas localizadas e acabam por emagrecer. Só que tem um problemão nisso tudo. Não tem como viver só de gordura, porque teu cérebro é o único tecido do corpo que só aceita glicose como combustível. Ou seja, períodos longos de jejum podem causar danos no seu sistema nervoso. E se tua gordura também acaba? Aí, eu coloco como exemplo aquelas pessoas em estado de desnutrição grave, onde você repara, o povo costuma falar os ossos da pessoa aparecendo. Por quê? O seu corpo, se a gordura também acaba, ele começa a usar proteína como combustível. Então, um local onde tem muita proteína é no músculo. O músculo começa a perder massa, pois seu corpo começa a usar a proteína como combustível. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar nesse vídeo e até a próxima aí. Obrigado pela atenção.